Quando falamos no tema da perseguição aos cristãos por parte dos romanos, deveríamos nos perguntar se é coerente uma percepção de quem é judeu e de quem é cristão por parte dos romanos, se nem mesmo cristãos ainda se viam em contexto de século I como cristãos. Lembrem-se da passagem de Atos, em que diz que pela primeira vez os cristãos receberam esse título em Antioquia, e não porque eles se auto-identificaram como cristãos, mas foram os de fora que rotulam dessa forma. Porque naquele contexto nós temos os cristãos se entendendo como praticantes do caminho. Somado a isso, nós também temos Paulo, em plena década de 50, dizendo que ele é judeu, só que um judeu cristão, que acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Somado a isso, não deixa de ser interessante o completo silêncio por parte da documentação romana sobre os cristãos em contexto de década de 50, 60 do século I. Quando nós vamos ter uma documentação de fato produzida por romanos, é do século II. Momento em que nós passamos a ter autores como Tácito, Suetônio, entre outros, que passam a fazer comentários sobre os cristãos e suas crenças. É a partir disso que eu trago para vocês hoje um corte da primeira aula sobre o curso O Nascimento do Cristianismo, que começou ontem, mas que ainda é possível, essa semana, se inscrever e participar do curso. Vamos nessa? Como o Império Romano via esse crescimento dessas comunidades? Primeiro, que no contexto de século I, como a gente tem essa clara dinâmica dos indivíduos que vão às sinagogas e depois realizam os ritos cristãos no ambiente doméstico, no ambiente das casas, e a gente tem essas evidências por meio de Paulo, por meio dos evangelhos, por meio de Atos dos Apóstolos, o que a gente constata é que os romanos, no século I, eles não estão cientes, enquanto império, de que há um cristianismo. Para eles, é tudo judaísmo. E o judaísmo é uma prática legítima, desde que tenham pago seus impostos e conheçam a autoridade romana. Isso não é um problema. Por isso que quando a gente fala numa perseguição aos cristãos no século I, ela é muito problemática. Porque, primeiro, que muitos desses cristãos se viam como judeus ou que queriam fazer parte do ambiente judaico. 2, como então Roma poderia, entre aspas, separar o joio do trigo? Como é que Roma teria consciência de quem é judeu e quem é cristão, se os próprios cristãos ainda não têm essa concepção, esse divisor de águas? E aí você pode me perguntar, em que momento, então, os romanos começam a ter consciência de quem eram os cristãos? Século II. Por que século II? Porque o século II a gente já tem essas comunidades de diáspora muito consolidadas. Por que eu digo que elas estão muito consolidadas? Elas estão muito consolidadas porque você tem gente entregando os cristãos como opositores públicos, tá? Então, por meio de fofoca, é a melhor forma que eu posso dizer, que essas denúncias locais eram comuns, tá? Então, não era só os cristãos, qualquer um poderia fazer essa denúncia a qualquer grupo, a qualquer movimento. E quem está lá? Plínio. E Plínio, fazendo essas investigações, ele aí toma consciência dos cristãos e joga, né, para o imperador, para Adriano lá, o que ele deveria então fazer com os cristãos. O imperador responde: não liga para isso. Se você não vê que tem algo concreto, se é só um campo da fofoca, você dispensa essas denúncias, né? Você não leva isso para frente. Então, naquele momento, o Império Romano tem consciência da existência desses cristãos, mas não vê como um problema. Isso é um detalhe interessante.
Um outro detalhe que também é importante é que a gente observa que autores latinos, como Celso, também no contexto de século II, passam a ter, então, informação, consciência do grupo dos cristãos, e esse sim se incomoda. Isso é um detalhe interessante, o fato do Celso ser um filósofo. A gente vê que o grupo desses filósofos de origem politeísta tensiona bastante também com as crenças dos cristãos. Muito provavelmente por quê? Porque também nesses ambientes helenizados, o cristianismo é apresentado como uma corrente filosófica. A gente não pode ler filosofia enquanto uma dimensão de ciência que a gente tem hoje, tá? Mas filosofia enquanto um modo de viver, uma prática de vida, tá? E Jesus, então, sendo construído como um sábio, sendo apresentado como sábio, a própria literatura que sugere isso, né, essa ideia do sábio, então a gente vê que a gente tem um elemento aí que também sinaliza, então, uma outra forma como esses grupos de cristãos são vistos. E a detalhe, a gente também, Gláucia, a sua pergunta eu achei também muito boa, porque ela traz um outro ponto. O próprio Celso, ele bate de frente com isso. Só que quem responde é o Celso, é o Orígenes. E o Orígenes, ele é um camarada que vai escrever ali na virada do segundo para o terceiro século, é mais terceiro século já, e ele faz parte da elite romana. Ele está dentro da estrutura do império. Então, olha que ponto interessante. Isso significa dizer que, de fato, o momento mais emblemático nessa relação entre cristãos e romanos, ou ao menos na estrutura imperial, foi, de fato, as perseguições ali de Diocleciano. Fora isso, a gente tem estruturas muito regionais, muito locais, e não com uma dinâmica global, tá? Mas isso é interessante, então varia de imperador para imperador. A partir do momento que os cristãos se tornam um grupo numericamente significativo, a tal ponto de ter denúncias e que aí sim os romanos passam a ter noção, tá? Então, tudo isso são elementos que a gente precisa levar em consideração. O culto cristão, no primeiro momento, ele não é mal visto, até porque não tem consciência que ele está fora do ambiente judaico. É só quando ele ganha, ele vai se expandindo e a depender do contexto político de Roma, que os cristãos também passam a ser, enfim, mal vistos. A gente tem muito mais essa ideia de opositores públicos em escala regional do que propriamente dito numa escala global. Escala global é Diocleciano. Sim. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E que tal se tornar membro do canal? São 3 categorias, só escolher a sua. E até a próxima!